Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Antes de começar, queria, hoje eu cheguei mais tarde aqui, na direção espiritual, então depois eu posso atender aquelas que quiserem, porque estou em dívidas aí, deixei muitas pessoas esperando e peço desculpas. E hoje nós vamos falar, o título dessa meditação é a intimidade e o silêncio. E nessa época, aliás, na nossa sociedade, já desde os últimos anos, se valoriza muito essa ideia da transparência, o que é algo muito bom, que as pessoas, que o direito, à verdade, ninguém gosta, de sentir-se enganado. Agora que começa a época das eleições, se fala muito disso, de conhecer mesmo a vida das pessoas. Existe um direito à verdade por parte do eleitor, do cidadão, e é algo muito bom, porque afinal de contas a gente sabe que a mentira é um pecado, o 8º mandamento é esse, é não mentir, e com isso a sociedade, de uma forma ou de outra, está valorizando, essa lei natural da verdade, de não mentir. Agora, há uma segunda vertente dessa veracidade, esse desejo à verdade, desse direito que todas as pessoas têm à verdade, que é também o direito de guardar a verdade, de fazer silêncio, de guardar a intimidade, que tem a ver com a virtude da discrição, do pudor, que tem a ver também, assim como por exemplo, diante de uma pessoa pública, o eleitor tem direito de um candidato, à autoridade pública, o eleitor tem direito a saber a verdade, Também as pessoas, todos nós temos muitas vezes o direito, de guardar a verdade, de manter a intimidade, de manter, vamos assim, alguns assuntos reservados a família ou dentro de mim, E daí a importância, de saber valorizar em cada pessoa a intimidade, o silêncio. Vamos falar um pouco sobre isso, mas antes, e eu acho que é o mais importante, até do ponto de vista assim, mais subjetivo, mais pessoal, diante de Deus, considerar que guardar a intimidade, que a intimidade é algo que tem muito a ver com a dignidade de cada um de nós. E quando nós aprendemos guardar a intimidade, quando valorizar a intimidade nossa e de outras pessoas, a gente, nós estamos nos conhecendo melhor, estamos assim respeitando mais as pessoas, porque existe um núcleo dentro de nós e dentro de cada um que só Deus conhece. Quer dizer, é como o santuário da pessoa, o santuário da pessoa, e que ninguém tem o direito de entrar. Deus sim tem o direito de entrar, mas que de certo modo, que nós temos que aprender também, a olhar dentro de nós, algumas vezes a estar conosco mesmos. Quando, por exemplo, nós aprendemos a fazer isto, a olhar a nossa intimidade, a abrir a nossa intimidade diante de Deus,
nós vamos nos conhecendo, nós vamos vendo o nosso valor, vamos percebendo também o ridículo que é essa dependência que às vezes temos dos outros, da opinião alheia. Desculpe a palavra, mas é assim mesmo, né? Se cada um pensa e vai ver como, puxa, e a gente olha para nós e fala, puxa, eu olho para mim e falo, nossa, que ridículo é, quando às vezes eu fico preocupado, né? Se as pessoas gostam, não gostam, se isso que falei caiu bem, não caiu bem, quando o que importa é a minha relação, o meu eu, a minha vida com Deus. Tem uma frase de São Paulo muito bonita, né? Que a nossa vida é uma vida escondida com Cristo em Deus. Em Deus. E quando nós aprendemos a olhar para nós mesmos, né? Olhar para a nossa intimidade, estar conosco mesmos, então é verdade que nós nos aproximamos, né? Nós vamos nos aproximando de Deus, né? Por isso, né, voltando, daí a importância desse direito ao silêncio, né? Desse, muitas vezes, o dever de calar-se. E é interessante porque e isso tem tudo a ver com esse mandamento, não mentir. Né? Porque muitas vezes a justiça, assim como muitas vezes a justiça exige que a verdade seja dita, algumas vezes também a justiça exige que a verdade não seja dita, né? Ou seja, que seja guardada dentro de nós, né? E agora podemos pensar perfeitamente nas outras pessoas, né? Que as pessoas têm direito à intimidade, a que determinadas coisas não sejam reveladas. E por isso existe o dever moral, de todos nós, de algumas coisas guardar o silêncio, de não falar. Então eu queria agora que nós entendamos um pouquinho melhor, né, esse tema da justiça. Né? Primeiro, podemos lembrar uma definição, uma noção do Catecismo da Igreja, não é a definição sobre a verdade, mas ele tem uma frase que ele diz o seguinte, né? Que diz assim, mentir não é uma definição própria, mas ele está, depois de definir o que é o pecado da mentira, né? Mas ele diz também o seguinte, mentir é induzir em erro aquele que tem o direito de conhecer a verdade. Então, está dizendo o seguinte, que a mentira, ela se dá, né? Quando eu deixo de falar, ou eu induzo ao erro, ou falo uma coisa equivocada, uma coisa que não é verdade, alguém que tem o direito de saber a verdade. E nem sempre, né, as pessoas têm esse direito. Aliás, até eu diria assim que nas coisas que se referem à nossa intimidade, poucas pessoas têm esse direito. Aliás, pouquíssimas, talvez ninguém. E ao mesmo tempo, como esse direito de conhecer a verdade nasce da dignidade da pessoa, né? Por exemplo, eu estou faltando a dignidade da pessoa quando eu conto uma mentira, quando eu induzo a pessoa ao erro, também tem a ver com a dignidade da pessoa, às vezes não revelar as coisas, né? Determinadas coisas. Por isso continua o Catecismo dizendo o seguinte, né? O direito à comunicação da verdade não é incondicional, ou seja, não é que falar, não, sempre, não. Cada um deve formar a sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno. Cada um deve conformar a sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno, ou seja, a caridade é incondicional, o amor é incondicional. E este amor requer, nas situações concretas, que se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade àquele que se pede. Então, por exemplo, tomemos algum exemplo, tá? Vou pegar um exemplo que a gente pode ver que pode haver o dever de não falar e o dever de falar, mesmo. Então, uma pessoa que está doente, com certo grau de gravidade, né? Uma doença, às vezes, letal, que a pessoa pode morrer, né? É sempre oportuno dizer a esse doente, vamos dizer assim, a gravidade completa do mal? Não.
Nem sempre. Mas ao mesmo tempo a gente pode perguntar o seguinte, mas às vezes não é uma grave omissão esconder, né, de uma pessoa doente a sua situação crítica para que ela possa se preparar, para que ela possa rezar, né, para que ela possa receber bem os últimos sacramentos, né? Claro, é uma omissão. A gente tem que ajudar que as pessoas se preparem, né, para a morte, né, e é uma omissão às vezes injustificável, não dizer se eu estou deixando se eu estou impedindo esse bem à pessoa. Mas você percebe que as situações são muito variáveis, né, nesses casos. Às vezes. E qual que é o preceito que diz o Catecismo da Igreja, né? Qual que é o valor incondicional? Qual que é o valor maior aqui para o amor fraterno, a caridade, né? Esse desejo de fazer o bem à pessoa. E assim há outros exemplos, né? Um exemplo muito frequente dentro, por exemplo, de um casamento. Às vezes o marido está com um grave problema profissional e que pode perder o emprego, que pode mudar um pouco a situação familiar. Então, será que ele deve falar assim nos mínimos detalhes o que está acontecendo para a esposa? Se a esposa vai ficar aflita, se vai ficar pesarosa, se vai, né, sofrer de ansiedade, às vezes pode ser o caso de não falar, né, pelo bem da pessoa. E ao mesmo tempo, às vezes sim, porque é bom que divida as coisas, né, que seja. Isso vai depender sempre da caridade. Por isso, essa é a regra de ouro. Também nas coisas que nós falamos. Né? Também na forma como nós falamos. Quer dizer, isso ajuda a pessoa. Né? Então eu falo. Eu dizer essas verdades aqui, isso vai contribuir, vai fazer melhorar. Em princípio, sim, né? A verdade sempre é um bem. Mas, às vezes, pode ser que não, aquilo lá... Né? Se eu guardo para mim, a pessoa não vai conhecer essa verdade, mas vai ficar mais em paz, vai ficar mais tranquila, Então, por isso é tão importante, né, nós voltarmos a lembrar isso que hoje, com esse desejo de transparência, que é muito bom, dizia, né, porque tem a ver com o 8º mandamento, com a verdade, que é muito bom e a gente tem que incentivar especialmente, claro, naquilo que deve ter transparência, que é a coisa pública, né? Por exemplo, tem tantas agora ONGs que cuidam disso, que transmitem a verdade. Agora existe todo o debate sobre a fake news, né? Que é interessante, né? É complicado de um lado, de outro, né? Às vezes cada um pode ter o típico exemplo, cada um pode ter uma opinião diferente, né? Se você deve coibir até que ponto ou não, enfim, isso aí. Mas porque tudo isso vem desse desejo, né, de conhecer a verdade, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes pode se perder um pouco essa dignidade da pessoa. Por isso, na nossa vida, né, agora no dia a dia, né, isso o que pode se refletir? Nas nossas curiosidades, né, no nosso desejo de querer saber um pouco da vida dos outros. Isso não faz bem. Se é algo assim por frivolidade, se é algo assim saber por saber, se é pura curiosidade, às vezes não é bom. Então, por isso que é bom a gente... É algo assim que nos ajuda, né? A gente ajuda também na nossa intimidade, a gente lutar contra essa tendência, né? A tendência à fofoca, a tendência a querer falar as coisas. A gente sabe de uma notícia assim um pouco, né? Um pouco de segredo, né? A gente... Como tem aquela piada assim, né, um comentário, né, que diz que se você quer divulgar rápida e amplamente alguma coisa, é fácil. Conte a alguém fazendo-lhe prometer que guardará segredo. Nada tem tanto poder de difusão quanto um bom segredo, né? Porque é isso, né? Vou te contar um segredo, né? É segredo. Conta e já imediatamente a vontade é contar para todo mundo um segredo, né?
Aí você conta, vou contar uma coisa, aí todo mundo já está sabendo, né? Então, isso é respeitar a intimidade das pessoas. A gente fica sabendo coisas, né? E a gente, por isso, há uma história no Evangelho muito interessante, né? Que reflete muito bem isso. Tá certo que é um contexto assim um pouquinho que não é o nosso caso na maior parte das vezes, mas um contexto meio de litígio, né? De uma certa briga. Aconteceu que Jesus curou um cego de nascença. Ele passou a ver. E alguns falaram, olha, esse homem está curando em dia de sábado. E foram atrás do cego, não encontraram o cego, mas encontraram os pais do cego. E interrogaram, é este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Veja, estava ali o filho, era maior de idade, tudo, né? Aí ele perguntou para os pais, é esse o filho? Então, olha o que os pais responderam com grande sabedoria. Imagine, os pais que estavam diante das autoridades. Então eles foram muito corajosos. Eles dizem assim, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele, tem idade, que ele mesmo explique. Porque a tendência, às vezes, não, realmente, tal, apareceu um homem aqui, depois não sei o quê, a gente começa a falar coisas que a gente não sabe direito, né? E a gente é capaz até de sem querer afirmar mesmo, não, eu tenho certeza que foi, tal, e eu vi, né? A gente viu aí de longe, né? E sei lá, e no entusiasmo lá a gente acaba falando. E os pais deram aqui um exemplo dessa intimidade, falaram, olha, perguntem a ele é maior de idade. É interessante que por isso, né, a própria igreja, né, na moral católica ensina que existem vários tipos de segredos, mas na verdade são só formas de ver a mesma coisa que estamos dizendo. Mas, por exemplo, fala do segredo natural, né? Que são coisas que exigem uma reserva por sua própria natureza. Segredo natural. Por exemplo, né, uma pessoa, a gente viu a fraqueza de uma pessoa, né? Sei lá, a pessoa soube de uma notícia e ficou chorando lá o dia inteiro. A gente não vai sair contando para todo mundo que ela chorou por causa de uma coisa, que às vezes é uma coisa meio, sei lá, assim, uma coisa pequena e uma fraqueza, e se está dentro de casa, né? Tá, ou porque é da nossa família, ou porque simplesmente você mora com essa outra pessoa e você não vai, né, sair contando para todo mundo, ela passou o dia inteiro chorando. Isso é que é o segredo natural. Não é necessário dizer, guarde segredo, nada. É uma coisa que é óbvio. Quer dizer, eu não tenho por que ficar revelando a intimidade das pessoas, né? Depois existe o famoso segredo profissional, que eu sei que muitos de vocês ainda também não estão na vida profissional, mas muitas aqui também já estão, né? Mas já existe segredo profissional. Vocês estão trabalhando em algum lugar, estão trabalhando numa empresa, e você não tem por que ficar dizendo, hoje apareceu na empresa fulano de tal, ciclano, né? Foi lá falar com um advogado, né? Então, é um segredo que eu não tenho por que ficar falando, né? A não ser que, claro, seja uma coisa pública ou algo que, né, E depois existem outros segredos óbvios, né? Que, por exemplo, o segredo dos médicos, né? Que não vão ficar revelando as doenças das outras pessoas, das enfermeiras, dos advogados, do psicólogo, a psicóloga, né? O militar, o engenheiro, né? O engenheiro que trabalha em algum projeto assim, nacional, um projeto militar. Isso é muito comum e acho que todos nós, de alguma maneira ou de outra, já até vivemos alguma coisa assim, né? Que são coisas que eu não vou contar, né? E às vezes são temas graves e que se eu revelo esse segredo, eu posso, se
se eu causo um prejuízo grave a outra pessoa, então pode ser também um pecado grave, por causa da, né, como diz o Catecismo da Igreja, a mentira sempre se mede também pelo prejuízo que a gente causa a outra pessoa ao faltar a verdade. Existem casos, ao mesmo tempo também se deve dizer que existem casos excepcionais que eu posso revelar um segredo. Quando diz o Catecismo da Igreja também, quando o bem que eu vou fazer ao revelar aquele segredo para a pessoa que me disse, né, ou mesmo para mim mesmo, é muito maior do que aquele bem, aquele segredo que eu devo reter, né? O bem que sempre é um bem, né? Que se é um segredo é algo que eu não tenho por que falar, mas existe essa exceção, né? Quando eu vejo que há um bem maior. Por exemplo, usar esse exemplo, na minha casa eu percebo que tem esse comportamento um pouco anômalo, mas eu preciso então, sei lá, da minha mãe, do meu pai, eu preciso pedir um conselho, eu preciso perguntar para um médico. Então, ótimo, eu pergunto, falo, olha, vocês têm uma amiga que é psicóloga, que pode ajudar, que entende isso, olha, está acontecendo isso, o que você acha, né, como é que eu faço? Não tem problema, como muitos de vocês perguntam na direção espiritual, para uma amiga aqui no centro, né, alguma dúvida. Por quê? Porque estão buscando o bem da pessoa, né? Então, ou às vezes, por exemplo, pode ser algo que não sei, a pessoa fica sabendo dentro de uma empresa que está havendo ali um esquema de corrupção grave, né, que está causando um dano público importante né, a pessoa trabalha lá, é a secretária lá da empresa, então ela pode, né, revelar porque o bem que está atrás disso aí é maior, né? Às vezes ela tem até a obrigação de fazê-lo. Enfim, tudo isso enfim, é só para ter uma ideia, né? E claro que no caso de acontecer alguma coisa, a pessoa, todos vocês têm a oportunidade de perguntar, de se informar, né? De buscar a orientação espiritual. Mas também é bonito saber que existe uma única exceção em que o segredo é absoluto, né? Pelo menos na igreja, que é o segredo de confissão, né? Isso jamais um sacerdote pode revelar, mesmo que seja um caso de morte, né? E no caso de um bem, se for salvar uma vida, vocês podem colocar qualquer coisa, né? Mas é um segredo absoluto, né? Porque é algo que é querido, se entende assim, né? Que é algo que é querido por Deus, que está dentro ali desse sacrário da intimidade da pessoa, né? Que a pessoa confessou diante de Deus, né? E que o sacerdote escutou como em persona Christi, na pessoa de Cristo, e que, portanto, nunca pode revelar, e a gente sabe que nunca se revela mesmo, né? Isso é algo bonito, né? Que é muito difícil, né, acontecer, né? Acontecem muitos problemas, né? Às vezes até dentro da igreja, mas isso, graças a Deus, a gente vê que não, né? Porque você vê que o Espírito Santo protege. Mas, enfim, que pensemos nessas coisas. Eu sei que foi aqui quase que uma aula, né? Mas agora, depois dessa aula, que agora vamos, nesses últimos minutos da nossa meditação, vamos pensar em como eu tenho vivido esse respeito à intimidade. Como eu tenho vivido esse silêncio. E eu queria, né, claro, silêncio nas coisas que eu sei, nas coisas que me contam. Mas agora eu queria que, né, como a gente começou falando um pouco desse valor que tem, né, dessa vida íntima, do valor que a nossa vida tem diante de Deus, que é nossa com Deus, e que nós, claro que nós vamos revelar para algumas pessoas que podem nos ajudar, né? É bom mesmo, né, ter dentro da confissão ou da direção espiritual, mas que a gente vai saber guardar também, né, essa intimidade. Eu queria então, tendo em conta isso, esses ensinamentos da igreja, terminar com uma reflexão sobre o valor desse silêncio, mas agora de uma forma um pouco mais ampla. E quando a gente foge um pouco das fofocas, dos mexericos, do querer saber as coisas que a gente não tem por que saber, de ficar contando, né, as coisas que a gente fica sabendo, às vezes pode custar, né? Custar, porque eu tenho vontade de falar com uma amiga, com outra, mas
Mas eu tô entrando nesse caminho do silêncio. E eu trouxe eu li um trecho de um livro muito interessante, né? Eu sei que aqui tem algumas educadoras, né? Então é uma mulher que se chama Helena Lubienska, né? Ela é Helena Lubienska de Lenval. É antiga, sei lá, acho que talvez da década de 50, eu acho, por aí. Mas ela tem umas ideias muito interessantes, né? Ela era discípula da doutora Montessori. E ela falava o seguinte, né? Mas o que vem aqui para a nossa meditação, que ela dizia o seguinte, que ela defendia a importância de educar as crianças. Mas agora vamos pensar em nós, né? Que os adultos também, mas educar as crianças no silêncio. E ela dizia o seguinte, né? O progresso da criança se mede pelo progresso do silêncio. E agora eu queria aplicar que o nosso progresso espiritual se mede pelo progresso do silêncio também. Enquanto forem indisciplinadas, agitadas, dissipadas, não poderão assimilar grande coisa. Desde que se estabeleça a calma interior pelo esforço da vontade, tudo se ordena como os cristais num líquido saturado. Na medida que vai fazendo silêncio, então as coisas vão se ordenando. E agora, nós vamos podendo fazer a oração, nós vamos retendo mesmo as iluminações de Deus na nossa vida. É notória a relação entre o silêncio e o crescimento intelectual das crianças, e nossa também. Concentradas, o rendimento delas aumenta, uma vez que a inteligência encontra um caminho mais seguro para o conhecimento. Mas os benefícios da lição do silêncio não param por aí. De início é importante entender que a lição do silêncio não tem como finalidade fechar a boca das crianças, né? Ou seja, o silêncio não é não falar, não é a pessoa que fica quieta. Tem gente que fala muito, mas sabe viver o silêncio. Ótimo. Pelo contrário, ela exige uma verdadeira atenção da vontade, que se vê obrigada a vigiar os pés, as mãos, o pescoço, a boca, os olhos, até a respiração, para não mexer sequer um cabelo. Ela está explicando aqui, tem uns exercícios, que não vem ao caso aqui, né? Ela tem os exercícios lá da criança. Mas com o passar do tempo, você perceberá mudanças na forma do andar, nos gestos, na expressão facial e no controle da voz das crianças. No lugar da costumeira agitação, o corpo e a voz delas expressarão aquela serenidade que todos desejam perceber. Isso vale para todos nós, né? Quer dizer, quando nós aprendemos a fazer silêncio, quando nós aprendemos a não falar o que não devemos falar, né? Então vamos ter mais ordem, vamos ter a ordem interior, vamos poder, a gente vai captar mais, né, as coisas do nosso meio, a gente vai entender mais a intimidade das pessoas, a gente vai respeitar mais a intimidade das pessoas e vamos também saber respeitar a nossa intimidade, né? Para saber, não só saber guardar a intimidade, mas também falar para a pessoa certa, para a pessoa que nos pode dar conselho, para a pessoa que nos conhece, e nós vamos nos conhecendo mais, né? E poderemos, compartilhando a nossa intimidade, aprenderemos a ter uma amizade verdadeira, a ganhar esse valor da amizade, o valor do conhecimento mútuo, né? Do amor, né? Do amor entre duas pessoas, do amor a Deus, que digamos assim, que muitas vezes começa e se desenvolve nesse silêncio, e que por sua vez, esse silêncio, claro, começa e se desenvolve vivendo essa moral que eu ensinei, né? Que é a moral do respeito à verdade e do respeito à intimidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Obrigada.